2026, questão pancadíssima, né? Questão pancadíssima, mas como eu disse pra vocês, esse ano eu vou preparar vocês para os vestibulares, então eu quero que vocês entrem nas provas desse ano, tá? E aprofundar. Essa aí não dá nem valores, essa aqui precisa de tabela periódica, né? Todo mundo com a tabela periódica aí? Lembre sempre, tá fazendo questão de química, tem que ter tabela periódica. Deixa eu ver se a minha tá aqui, ó. Aqui também a tabela periódica, né? Então aqui é a tabela periódica da URGS, né? Constante de Avogadro, F e tudo mais. Vou dar uma dica para vocês aqui sobre tabela periódica. Alguém aqui nunca fez vestibular e vai fazer esse ano? Tudo que está na tabela periódica, tá? Quando eu descobri isso, o professor de química me ensinou, né? Quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu, né? Tudo que está na tabela periódica significa que tu vai usar na prova, tá? Isso aqui vale para a segunda fase da FUVEST, da segunda fase das provas paulistas, né? Vale para a URGS também. Como assim, Renato? Você está vendo aqui que tem uma constante de Avogadro? Tem aqui coulombs, tem aqui a constante PV-NRT, né? Tudo isso aqui significa que você vai ter que usar nas questões. Não tá aqui de só por jogar. Eles colocam aqui dados que vão ser usados. Então, se tiver você fazendo as questões, principalmente em prova discursiva, e você não usou algum desses dados, você tá errando alguma coisa, tá esquecendo de alguma coisa, entendeu? Porque tem que usar esses dados aqui. Se eles colocaram na tabela, é porque precisa usar, né? Então, quando a prova te dá a tabela periódica, eles vão te dar alguns dados, tá? Então aqui ele me deu constante de Avogadro, ele me deu aqui por Coulomb, ele me deu aqui a constante de PV-NRT dos gases, né, a constante dos gases. Ele poderia ter me dado outros dados aqui da química, tá? Poderia ter me dado outros dados aqui. Tem vários dados que eu posso usar de constante aqui na química. Então, como são esses que ele me deu, eu saberia na prova do vestibular que é isso que eu vou usar. Então, quando tu abre a prova da URGS, por exemplo, a primeira coisa que você faz, ou qualquer outro vestibular, é ir lá na tabela periódica, entendeu? Você vai na tabela periódica e já dá uma olhada no que eles colocaram ali. E aí você já sabe que questões que vão cair. Mas em geral todo ano é o mesmo, tá? Todo ano cai as mesmas questões nos vestibulares, geralmente. Ela é bem padrão, assim. Tem como você prever até qual assunto. Falar assim, ó, questão 7 vai ser tal assunto. Mas todo ano é igual, os vestibulares são muito padronizados, diferente do Enem. O Enem não tem como saber, assim, mas os vestibulares é bem padronizado. Vamos lá. Considere as seguintes séries e cátions, né? Então temos cobalto, cobre, ferro e níquel. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações sobre esses cátions. A distribuição eletrônica do ferro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Galera, assim, não é difícil, entendeu? Não é difícil, mas, cara, o aluno de escola pública, o aluno que tá chegando agora ali, nunca viu esse conteúdo, ele não vai acertar isso aqui, né? Qual que é a distribuição do ferro? Vamos lá. Ferro, primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer a distribuição dele neutro, não é? Distribuição dele neutro, então vai colocar aqui, ó, 1s2. E aí, se eu não sei o ferro, eu tenho que ver lá quantos elétrons ele vai ter, né? Primeiro quantos prótons, se eu não me engano é 26, né? Seria 26 elétrons. Isso aí, ó, tem que ter de cabeça. Tá vendo que ajuda muito, né? Se eu não soubesse a tabela periódica, às vezes eu já nem olharia, eu já bateria, ferro é 26, já faria direto. 1s2, né? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, só tô com o pelo lá em cima, né? 4s2, e aí termina em quanto? 3d6, né? Porque aqui já bateu 20. Se eu contar, ó, aqui já deu 10, aqui já deu 20, então falta 6, então vai ser 3d6. Beleza, distribuição eletrônica, moleza. Aí depois eu tenho que fazer a distribuição eletrônica do cátion, né? Aí o Fe2+, ele vai perder 2 elétrons. Aí entra a grande nuance, tá? Como é que vai ficar a distribuição eletrônica dele? A distribuição eletrônica eu tenho que tirar da última camada de valência. Alguém ficou com dúvida nisso? Vamos lembrar, hein? Nunca vou tirar, pessoal, do final. Eu vou tirar da última camada de valência. A última camada de valência é 4, tá? Então, a aula de distribuição eletrônica, né? Falei para vocês que seria uma das aulas mais importantes. Não pegou ela, tu não pega mais nada a partir de agora. Então, olha só, vou tirar da 4, vou tirar 2 elétrons ali. Se eu tirar esses 2 elétrons, como é que fica a distribuição? E aí? Sim? Como é que fica? Certo ou errado? E agora? Tá certo ou errado isso? Tá certo, né? Beleza? Distribuição compactada, né? Tem que saber. Argônio com 18 elétrons, matei 18 elétrons aqui, ó. Pum, tá? Por que coloquei assim? De propósito, porque você tem que lembrar disso aqui, tá? Os vestibulares vão cobrar bastante essa distribuição compactada. Poderia ter escrito tudo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6? Poderia. Poderia ter escrito. Mas, olha só, eu vou lá e
escrevi compactado. Peguei os 18 elétrons que estavam aqui, compactei num gás nobre e coloquei o 3d6 no final, tá? Beleza? Então ele vai terminar em quê? 3d4? Não, né? Vai continuar terminando em 3d6. Tá errado ali esse 4s2. Show de bola? Então aqui tá falso, né? Aqui é um falso. Sabendo que aqui já é um falso, a gente já pode eliminar algumas. É assim que eu faço, né? Porque eu tenho que chegar na resposta mais correta. A ordem crescente do raio iônico do Fe2+, CO2+, ali ele tá colocando em ordem crescente. Vamos lá, raio iônico. Aí eu vou para a tabela periódica. Raio iônico. O raio ele cresce da direita para a esquerda, né? E de cima para baixo, correto? Então, ferro, cobalto, níquel e cobre. Show? Aí vamos lá. Qual será o maior raio? O maior raio? Será o do ferro, é o maior. Aí é maior que o do cobalto, maior que o do níquel, que é maior que o do cobre. Isso aí? Concorda comigo? Deixa eu ver. O ferro é o maior, né? Ali tá invertido. Tá dizendo que o ferro é o menor, né? Tá invertido o sinal. Renato, poderia me preocupar com a questão de ser cátion? Poderia. Olha só. Tome muito cuidado, tá? Quando eu tô tirando aqui elétron e tudo mais, dependendo da questão, e vai ter questão que eu acho que é pancada quanto a isso, né? Que às vezes, galera, dependendo de quantos elétrons eu tiro, eu perco uma camada eletrônica, né? Então, sei lá, tinha uma lá, duas, três camadas, eu vou lá, tiro, fica com duas camadas, aí diminui, né? Aí muda, então tem que prestar atenção. Mas eu já me liguei o seguinte: todos fazem parte do mesmo período, da mesma linha, tá? E todos estão perdendo dois elétrons, entendeu? Então meio que equilibra, né? Todos estão perdendo dois, 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 dois. Então seria a mesma coisa de eu comparar neutro, né? Seria a mesma coisa de comparar se tivesse zero aqui, zero, 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 seria a mesma coisa. Agora só tá invertido o sinal, então aqui é falso, né? Tá invertido o sinal. Uma questãozinha de tabela periódica, né? Cobrando propriedade em detalhe, né? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Como estão tirando dois elétrons, mantém a proporção de todos, né? Isso aí. O ferro perde uma camada e os outros também, né? O ferro perde uma camada e aí, ao invés de 4 S2, eles vão cair ali para 3, né? O elétron mais energético de cada cátion pertence ao subnível D do terceiro nível de energia. E aí, galera, correto? O elétron mais energético de cada cátion. O elétron mais energético é o que está mais distante do núcleo, tá bom? Para quem está com dificuldade em saber isso, anota no flashcard para você nunca mais esquecer. Quando a questão falar o elétron mais energético é o elétron mais distante do núcleo. Por quê, Renato? Porque a gente trabalha com energias, ok? E quando eu forneço energia, eu vou excitando a camadas, a ponto de ou ele saltar para uma camada mais externa, tá? Ou ele sair, beleza? Não é o F? Que distribuição F? Não temos distribuição F. Quem tem distribuição F? Metais de transição interna. Nós estamos falando de metais de transição externa, né? Então, distribuição F só são esses daqui, ó, tá? Aqui são todos distribuição D, beleza? Distribuição D. Então, ó, o elétron mais energético da cátion pertence ao subnível D do terceiro nível de energia, né? Terceiro nível de energia é porque ele está falando aqui, eu já fui para biologia, né? É porque ele está falando da camada, né? Ali, né? Então, olha só, ele está falando aqui do subnível de energia D. Então, nós temos S, P, D e F, né? Então, aqui, ó, estamos o D. Beleza? Tranquilo? Beleza, então aqui é verdadeiro, né? Próxima, todos os cátions formam óxidos básicos com oxigênio. Ah, tu não estudei funções inorgânicas. Bom, vamos revisar. Quem que forma óxidos básicos, galera? Como é que eu sei óxido básico? Vamos lá. Óxidos. Óxidos precisa de um metal e o oxigênio, desde que o oxigênio seja o elemento mais eletronegativo, tá? Então, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo para eu formar um óxido. Metal mais um oxigênio. Para eu saber a formação de um óxido básico, eu preciso de óxidos que tenham um número de inox mais um, mais 2 ou mais 3. E aí serão os óxidos básicos, tá? Que é o número de oxidação que ele vai ter. Quando eu penso ali em relação ao número de oxidação, mais um, grupo um da tabela, grupo 2 maior solubilidade, sódio, potássio. Grupo 2 da tabela periódica diminui um pouco a solubilidade em água. Tenho aqui magnésio, cálcio. E aí mais 3 entra outros como ferro, tá certo? Como esses outros elementos ali. Então eles formam óxidos básicos, né? Ferro vai formar ali o FeO, o COO, né? NiO, CuO. E aí como é que eu sei, Renato? Porque ao colocar em água, né? Se eu pegar e colocar em água, eu vou formar uma base, né?
Vou formar o FeOH, por exemplo, tá? Vou formar lá o CuOH, ele vai formar uma base. Então, se eu colocar um óxido desse em água, ele vai formar uma base, tá? Tranquilo? Então, todos os cátions formam óxidos básicos com oxigênio? Sim, todos os cátions formam óxidos básicos com oxigênio. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito, letra D.